Processos e resultados. E você não vai encontrar essas duas palavras na Bíblia, mas você vai encontrar palavras equivalentes. Processos e resultados. Jesus chama isso de semear e colher. E você vai encontrar essa linguagem na Bíblia que a gente não usa hoje no nosso contexto. A gente usa também as expressões ação e reação, causa e efeito, mas Jesus chamou de semeadura e colheita. Ver aí, a gente viu os paradigmas: pouco esforço, pouco resultado; muito esforço, pouco resultado; muito esforço, muito resultado; pouco esforço, muito resultado. Qual desses descreve melhor a sua vida? Tem muita gente que infelizmente está no 2, né, no B aí. Muito esforço e pouco resultado, né? E a vida canseira, né? Mas o ideal que todos nós queremos é o último. Queremos pouco esforço e muito resultado. Isso se chama eficiência. A gente multiplicar os nossos esforços para que os resultados se multipliquem ainda mais. Na verdade, a semente é assim, né? Você semeia uma semente e ela dá 30, 60 ou até 100 por um. Então, o que a gente fez? Como todo mundo quer o D, então a gente aprendeu com o semeador algumas lições como que a gente chega no D, ou mais perto dele. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele tinha foco. Tudo que ele fazia era semear. E ele não permitia que as distrações desviassem ele daquele propósito. É a singularidade. Quando a gente se concentra em fazer uma coisa bem, aí você vai ser excelente naquilo. Agora, quem quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nenhuma delas bem feita. Pensa no mundo dos esportes. Qualquer um que se destaca no mundo dos esportes é porque se dedica a um esporte só. Você nunca vai ver um jogador de futebol top que se dedica também, mas eu também jogo basquete, também sou profissional também ali, meia boca. Ele se dedica a uma coisa, nem sempre isso é possível, mas quanto mais perto disso, é que nem laser, né? A luz focando ali numa coisa só. Tem muito mais energia concentrada. Distração move você para os lados, pessoas negativas puxam você para baixo, o passado puxa você para trás, mas um propósito firme impulsiona você para frente. Depois a gente aprendeu que ele não tentava mudar o imutável. O semeador, ele não tenta mudar as estações do ano. Por quê? Porque elas são imutáveis. Elas não estão nem aí para você. Se você gosta de inverno ou de verão, as estações não se preocupam com você. Elas vão aparecer no momento delas. Não tente mudar o imutável. Se alguma coisa é imutável, você se adapta. Se alguma coisa é mutável e precisa ser mudada, aí você muda. E geralmente essa coisa é você. Então a gente falou que tem dois círculos, né? O círculo de concern, de preocupação, e o círculo de influência. Pega todos os seus problemas e aqueles que você pode fazer alguma coisa a respeito, você coloca no influência. E aquele que você não pode fazer nada a respeito, e você dedica toda a sua energia ao seu círculo de influência. Tem muita gente gastando muita energia com coisas que não podem ser mudadas. Passado, por exemplo. Alguém que te feriu no passado. Someone who hurt you in the past. Você fica remoendo e dói tudo de novo. E depois você pensa de novo. E você pensa que você poderia ter dito na ocasião. Então, é energia desperdiçada. Aí você vai ter muito esforço e pouco resultado. Então, se você quiser ter quarto paradigma, né? Não tente mudar o imutável. E outra coisa, né? Direção é mais importante do que velocidade. É melhor você estar parado, olhando para a direção certa, que correndo na direção errada. A vida começa com direção. Quando você vai sair para uma viagem, a primeira coisa que você coloca é o destino no GPS. Como chegar lá, o GPS se vira. Tem muita gente que não sabe o seu destino, onde quer chegar. A maioria não sabe. A maioria nunca parou para pensar. E, portanto, vai chegar. Não num lugar desenhado, mas num lugar que o acaso. E quando chegar lá, esse lugar foi indesejável, a pessoa vai colocar a culpa em Deus. Deus, por que eu cheguei aqui? Porque você nunca assumiu responsabilidade pelo seu destino. Onde que você quer estar no seu futuro? Where do you want to be in your future? Então isso foi a semana passada, né? Só uma recapitulada aí para quem não veio. So this is a recap of last week. Hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa específica. So today we're going to talk. I want to talk about something specific. Vê aí se aparece aí. É o outro slide agora. Sim. Medo. Né? Processo e resultado no que diz respeito. Medo. Como o medo influencia os processos de resultado. So today we're going to talk about fear, processes and results, but how actually fear
processes and results. Então, Gênesis capítulo 3, verso 10. So we're going to Genesis chapter Tá ali também, tá? Tá tudo no... O capítulo 1. chapter 1. É, capítulo 3, verso 10. Eu falo, o versículo tá ali. Só esse que a gente vai ler, só o verso 10. Esse episódio aí foi depois que o homem comeu do fruto que ele não deveria ter comido. So this particular episode takes place after man had ate from the fruit of knowledge. He shouldn't have eaten. E a gente chama isso de queda, né? We call this the fall. Quando o homem se afastou de Deus por desobedecer. That's when man was taken apart from God by disobedience. E o que ele fez? And what man did? Ele se escondeu. He hid himself. Aí Deus começou a chamá-lo pelo nome, né? No jardim. And God went out in the gardens of Eden and started calling him by name. É claro que é figurativo isso. It's just figuratively speaking. Adão, onde você está? Adam, where are you? Adão, onde você está? Adam, where are you? Deus procurando o homem. This is God seeking man. O evangelho é isso. That's what the gospel is. É o Deus procurando o homem. It's God seeking man E o homem se escondendo de Deus. and man hiding from God. E olha só o que ele respondeu quando Deus finalmente o encontrou. And this is what man answered when God finally caught him. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, I heard you in the garden and I was afraid porque estava nu, por isso me escondi. because I was naked, so I hid. Então tem muita coisa aí pra gente aprender nas nossas vidas no que diz respeito a processos e resultados. So we can learn things from this passage too that affects our lives in terms of processes and results. Primeira coisa, olha só o que ele diz. Ouvi os teus passos no jardim. So the first thing he says is, I heard your voice in the garden. A gente chama isso de oportunidades. We call this opportunity. Ouvir a voz de Deus chamando a gente é uma oportunidade, é ou não é? To hear the voice of God calling you is an opportunity. Ou é uma ameaça? Or is it a threat? O que vocês acham? What you think? Oportunidade ou ameaça? Opportunity or threat? Mas ele interpretou como? Well, how did Adam interpret it? Interpretou como ameaça. Adam interpreted it as a threat. Como que você interpreta Deus? How do you interpret God? Como oportunidade ou como ameaça? As an opportunity or as a threat? Como você interpreta as coisas que Deus coloca no seu caminho? How do you interpret things that God puts in your path? Veja bem, era uma situação nova agora para ele. This was a new situation for him. Porque agora ele ia encontrar Deus depois que ele tinha feito e não deveria ter feito. Because now he was facing God after he did what he wasn't supposed to do. E ele viu como uma ameaça, And he saw that as a threat ao invés de ver como uma oportunidade. instead of looking at it as an opportunity. Então veja que nas nossas vidas também é assim. So in our lives, this is what happens also. Nem todas as oportunidades a gente as reconhece. We don't recognize all opportunities and when they show up. E a gente, às vezes a gente até interpreta como sendo coisas negativas, Sometimes we even interpret them to be negative things, quando na verdade são coisas positivas. when actually they are positive. Alguém disse a seguinte frase: Someone said, quando Deus quer nos dar um presente, when God wants to give a gift to us, Ele embrulha esse presente num problema. He wraps it in a problem. Muitas vezes é assim. Many times it happens like this. Muitas vezes é assim. Many times. Muitas vezes, e eu diria 99% das
invenções ou inovações, Many times I can say that 99% of the innovations, surgem a partir de um problema. they actually happen because of a problem. Um problema que a pessoa enfrenta. You face the problem. A pessoa, por exemplo, o que criou o Uber, The person who invented Uber, ele estava indo numa conferência em Nova York. he was going to a conference in New York, E ele já era um executivo. and he was an executive, a CEO. E como ele não podia depender de táxi porque tinha horário, But as he could not actually rely on taxi cabs being available in New York, ele contratou um chofer particular. he hired a private chauffeur. E quando foi pagar a conta, ele achou muito caro. And when it was time to pay the bill, he thought it was too expensive. Ele pensou, deveria haver um sistema mais disponível, mais barato de contratar um chofer. So he thought there should be a system that would make a chauffeur more easily available and cheaper. Aí, a partir desse problema que ele teve, ele criou o Uber. Then from this problem that he had to face, he actually created Uber. Qualquer invenção que você pensar surgiu depois de um problema, que um problema foi detectado. Any invention you can think about is happened after a problem was detected. Vocês sabem como que surgiu o Airbnb? How did Airbnb appear? Sabem, né? You know, Não? Também foi em Nova York. it was also in New York. Eram 3 roommates. 3 roommates. E eles tinham um sótão, né? They had Disponível. a loft available, E como estava tendo um grande evento em New York, and there was a big happening in New York, e os hotéis estavam tudo sem vaga, and all hotels were booked. eles tiveram a ideia de comprar um colchão de ar So they had the idea of buy an air mattress That's a ridiculous idea. e colocar no sótão, né? put it in the loft. E eles anunciaram, né? Air mattress, né? And they could announce né? Bed and breakfast. air mattress, bed and breakfast. Air Né? Então, deu certo essa ideia. Né? So it was a good idea, successful. Depois eles tentaram algumas vezes e não deu certo de lançar o aplicativo. They tried to 3 launch vezes. the app many times and they failed 3 times. Mas na quarta vez deu certo. But on the 4th one, it was Aí eles tiraram a palavra mattress, né? So E ficou they- só, e abreviaram Bed and Breakfast, B&B, Airbnb. So they removed the mattress from the thing and became air. E hoje o B stand for Billions. And today it is for billions. Mas tudo começa com um problema. So everything starts with the problem. Eles poderiam lamentar que o sistema de hotel de Nova York é muito ruim. They could be just complaining about how the Vamos whole mudar health daqui, system is né? awful. I want to move out of New York. Né? Não é isso que as pessoas falam? Some people might think like that. Veja bem, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, So if you want to be someone successful, mude a sua mentalidade sobre como você pensa sobre problemas. change your mindset of how you think about problems. Fique atento a problemas. Be alert about problems. Porque problemas é Deus muitas vezes enviando um presente e embrulhando no problema. So many times you see that it's actually God showing you a present wrapped in a problem. Tudo que a gente precisa é de uma ideia. All you need is an idea. Né? Então veja bem o que ele diz. Eu ouvi a oportunidade. So Adam was actually saying, I heard the opportunity, E eu fugi. but I ran away. Quantas vezes a gente já fugiu de oportunidade? So how many times have we fled from opportunity? Né? Porque a gente não soube interpretar ou achar a oportunidade escondida. Because we were not able to find that opportunity. O que mais que ele diz? Fiquei com medo, He also says, I was afraid, que é o sintoma, né? which is a symptom. O medo foi a primeira característica sintomática a se manifestar depois da queda. Fear was the first symptom to show up after the fall.
Agora, depois da queda, e a gente vive depois da queda, So after the fall, which is exactly how we are, medo é necessário. fear is actually needed Porque existem ameaças reais. because there are real threats. Então ela é uma emoção So it is an emotion. que muitas vezes você não pode evitar. Many times you cannot avoid emotion. E o Evangelho não convida você a evitar o medo. And the gospel doesn't invite you to avoid feeling fear, Mas superá-lo. but actually to overcome. O medo, ele pode ser até um sintoma positivo em algumas vezes. Fear can actually be a positive feeling sometimes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Let me tell you, Se essa semana passou, você não teve nenhuma experiência de medo, if this last week that you were living, you didn't have a fear of being afraid, é porque você está na sua zona de conforto. it's because you are in your comfort zone. Tranquilo. You're very tranquil. Porque toda vez que a gente está crescendo e saindo da nossa zona de conforto para uma zona que a gente não conhece, Because every time you're growing and you're stepping out of your comfort zone into a zone that you do not know, tem um sentimento de medo. there is a fear behind it. E tem um sentimento também de empolgação. Né? There is this feeling also of thrill. Então, quando uma oportunidade se abre para você, você vai ter essa combinação de medo e empolgação. So when opportunity shows up to you, you will have those two feelings, the fear and the thrill. Se você não sentir essas duas coisas, é porque não vale a pena a oportunidade. If you don't feel those two things, it's because it's probably not a good opportunity. Quando uma oportunidade é boa, você sente as duas coisas ao mesmo tempo. When opportunity is actually worth it, you probably feel those two things at the same time. Mas a empolgação vence. And the thrill of it actually wins your fear, overcomes. E você age baseado na sua empolgação e não no seu medo. So then you act upon that thrill and energy. Mas instead você of- sente as duas coisas. But you feel both. Então não tenha medo de sentir medo. So don't be afraid to feel afraid. Né? Pelo contrário, deseje isso. On the contrary, you can actually wish to have fear. Deseje situações que desafiem você. You can have the desire to have situations that challenges you. Porque a nossa mente, depois da queda, Our minds after the fall, ela tenta evitar o medo. they try to avoid fear. Ela tenta evitar essa energia negativa. It tries to avoid that negative energy. E como que ela faz? Ela, em primeiro lugar, ela corre para a familiaridade. So the first thing your mind does to do that, it runs to something that is familiar to you. Familiaridade Something familiar. pode ser uma armadilha para você. It can actually be a trap. Porque não existe 100% de familiaridade e progresso ao mesmo tempo. You cannot have 100% familiarity and progress at the same time. Familiaridade é inimiga do progresso. Familiarity is actually against progress. A nossa mente busca familiaridade. Our mind seeks familiarity. E o que é familiaridade? Familiaridade é aquele lugar onde a gente já esteve. Familiarity is this place where we have already been, Ou aquela situação que a gente já esteve. or that situation that we have been already. Pode ser horrível, It could be horrible, mas eu conheço. but I know it. Eu estou familiarizado com ela. I am familiarized with it. É um conforto ruim. It's a bad comfort. E tem muita gente que vive assim. Many people live like that. Tem muita gente que vive num lugar miserável porque é familiar. Some people live in a miserable place. Por que because você it não is escolhe um familiar. novo lugar? Why can't you choose something else?
Porque é novo, eu tenho medo. E se não der certo? Because the new one is new and I'm afraid, what if it doesn't work? Né? Então a gente prefere aquilo que a gente sabe que funciona. So we tend to prefer the thing that we know already works, Ainda que não nos satisfaz. even if it doesn't satisfy. Né? Então o mal desse século, dessa geração, ou dessa né, sociedade, So the evil we feel in our society these days não é falta de oportunidades, is not lack of opportunity, e sim conformismo. but actually conformity. Conformismo é o mal da nossa sociedade. Conformity is our society's greatest evil. A gente não quer dar um passo e tentar algo novo, porque a gente Step forward and do something new because we're afraid. foi o que Adão fez. That's what Adam did. Eu vi a oportunidade vindo na minha direção I heard opportunity coming towards me e eu corri dela, and I ran away porque ela é nova e desconhecida. because it is a new thing and I don't know about it. Parecia uma ameaça. It looked like a threat. Como que eu ia saber que era uma oportunidade? How would I know? It was Ora, an opportunity. da mesma maneira como você sabe o que é um presente que te deram. So you know when someone gives you a gift, Você abre, you open it, você tira o problema, you que é o papel, né? you unwrap the problem, E você vê que lá dentro tem uma oportunidade. and you look into it. Mas você tem que estar procurando ativamente por ela. But you have to be actively looking for the opportunity. Né? Olhando o tempo todo, escaneando. All the time, scanning and looking for Né? it. Não é isso? Quando uma pessoa escaneia o ambiente o tempo todo procurando oportunidade, como que a gente chama essa pessoa? How we call someone who is always scanning the environment for opportunity? Hã? Entrepreneur. Empreendedor. Entrepreneur. Entrepreneur. Well, I try. Hã? É ou não é? Você é um entrepreneur? Você é um empreendedor? Na sua área, na sua vida, na sua família, na sua... o que quer que seja. Are you an entrepreneur in your life, in your family, in your work? Corrija mais o seu pai. Entrepreneur. It's Mas kind of não It's a corrige. hard word. Ele It's a vai hard corrigir o seu I'm português. sorry. Muito bem. I won't start speaking Portuguese. Você está falando francês, na verdade. Entrepreneur. I didn't make the word. Esse é francês. Entrepreneur. Então, tem gente que não vê, passa desapercebidas as oportunidades. So some people just gloss through it and don't see the opportunity. Tem muita gente que tem medo da crise que virá. Some people are afraid of the upcoming crisis. E os empreendedores, eles estão desejosos de que a crise venha. And entrepreneurs, they are actually wishful that the crisis comes Porque eles têm uma visão diferente. because they have a different view of things. É a visão da gente que precisa mudar. So it's our mindset that needs to change, Não são as estações do ano. not the seasons. Tem muita gente que tem medo do inverno. Many people are just afraid of winter. O empreendedor diz assim, eu vou vender blusas e cobertores e aquecedores. The entrepreneur thinks like I'm going to sell winter clothes and heaters and blankets. Né? Aham. Tem muita gente que tem medo do calor. Many people are afraid of summer, the heat. Né? A pessoa diz, não, vou aproveitar para vender ar-condicionado, I'm going to sell air conditioning, né? Ventiladores, né? fans, Geladeira, refrigerators, sorvete. ice cream. Né? Alugar os hotéis na praia, né? To have some rentals on the beach. Não é isso? Então, o problema nunca é a estação, gente. So the problem is never the season. É a nossa maneira de ver. It's our mindset. Né? Ele disse, fiquei com medo. E tudo bem que ele ficasse com medo.
Então, da próxima vez você diga assim, diferente de Adão, né? Eu vi a oportunidade, So next time, you should say, I saw opportunity. e eu tive medo, I was afraid, mas eu fui assim mesmo. but I went towards it anyway. Outra coisa que ele disse aí, porque estava... Hã? No. The other thing he says is, I was naked. Essa é a desculpa. That is an excuse, a lame excuse. Por que a gente sabe que isso é uma desculpa? How we know it is an excuse? Ele estava antes. Because he was naked before. Exactly. Porque ele estava antes e ele não fugiu. Por que agora ele fugiu? He was naked before and he ran. Now he ran. É um exercício que a gente pode fazer. That's an exercise you can also. Quando você estiver sendo desafiado por uma oportunidade When you're being challenged by an opportunity, e a sua mente fabricar uma desculpa, and your mind actually fabricates an excuse. você pergunta assim, mas alguém já conseguiu isso que eu quero conseguir? And you can ask yourself, did someone already achieve this that I want to achieve? Se a resposta for sim, If the answer is yes, você diz, eu também posso. so then you say, you too. Mas alguém da minha nacionalidade já conseguiu isso que eu quero? Maybe someone from my nationality, they also achieve this. Se a resposta for sim, então você também pode. If the answer is yes, then yes, you can do. A pessoa que tem uma mentalidade de vítima, ela diz assim, por que eu? A person who has a victim mentality would ask, why me? Mas a pessoa que tem uma mentalidade de empreendedor, But the person with entrepreneurship mindset ela diz assim, por que não eu? would say, why not me? Se outros conseguiram, por que não eu? If others can, why can't I? Ou melhor ainda, né? Or even better, Se outros conseguiram, if others got it, eu ainda mais. I can do it even better. Hã? Por que não? Porque eu tenho a mente de Cristo. Why not? Because I have the mindset of Christ. Eu tenho um presente aqui, ó, de Deus. I have a gift of God, from God. Você sabia que a sua mente é a única coisa que diferencia você dos animais? So you know that your mind is the only thing that differentiates other animals. Tudo o resto dos animais tem também. Everything else the animals also have. Não o cérebro, a mente. Not the brain, your mind. A mente é essa parte subjetiva do cérebro. Mind is this subjective area of your brain. Essa capacidade de imaginar e de criar. This ability to dream and create. Logo que, quando Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Right in Genesis, when God says He created man as His own image, Deus havia acabado de criar. that was the creation. E Ele criou a gente para sermos pequenos criadores. And He actually created us to be like Him, small creators. E eu acredito que Deus fica contente com as criações dos homens. And I believe God is actually happy with man's creation. A gente, como pai, a gente não fica orgulhoso quando nossos filhos desenvolvem alguma coisa? As parents, aren't we proud when our kids actually create something? Deus olha para nós também e Ele fica contente quando a gente transcende a nossa realidade através da imaginação. So God also looks at us and He's very glad when we transcend our reality through imagination. Então isso daqui era uma desculpa, né? So this was an excuse. Estava nu. I was naked. Qual é a sua desculpa? What is your excuse? Estou velho demais. I'm too old. Tem gente que diz, eu sou novo demais. Some says I'm too young. Né? Então, a mesma desculpa. Eu e a Carol, a gente diz, nós somos novos demais. Vocês, o resto,
Vocês dizem que somos velhos demais. So me and Carol says we're too young, but you all said I'm too old. Né? Tem dois extremos aqui. É, né? Bom, a gente tem que pensar qual é a nossa desculpa. We have to think and meditate. What is our excuse? Para a gente não chegar onde a gente quer chegar. So that excuse is not allowing us to get where we want to get. Veja bem, não é onde alguém quer que você chegue. It's not where someone else wants you to get. É onde você mesmo quer chegar. It's where you yourself want to get to. Por que nós sabotamos os nossos próprios planos? Why we sabotage our own plans Com desculpas, with excuses, medos, with fears, com busca da familiaridade. looking for a familiar place. Sabe uma coisa muito familiar que a nossa mente, um esconderijo, né, que a nossa mente busca, que é muito familiar? You know, one of the safe hiding places that our mind actually seeks? Passado. The past. Quer coisa mais familiar do que o passado? Do you want to know anything that is more familiar to you than your past? O futuro não é familiar, isso a gente teme. The future is not familiar. Mas That's o why. passado, como a gente já passou, o pior que seja, a gente sempre volta para lá. But the past, even if it's a bad past, you always go back to it because you know about it. Quando você, durante o seu dia, eu já disse isso aqui, né? Você toma consciência dos seus pensamentos. When throughout your day you actually become conscious of your thoughts, Você vai ver que 95% do que você pensa é passado. you will realize that 95% of what you're thinking is about your past. É como você dirigir olhando 95% do tempo por retrovisor. It's like driving your car, looking at the rear view mirror 95% of the time. O que vai acontecer? What's going to happen? Você vai bater. You're probably going to crash. Aí você vai perguntar, mas por que Deus que eu bati? And then you're going to ask, why God? Why this crash? Porque você estava só olhando por retrovisor. Because you're looking in the rear view mirror. Você sabe por que o retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande? You know why the rear mirror is small and the front the shield is wide? Porque para onde você está indo é muito mais importante do que onde você já esteve. Because the place where you're going to is much more important than the place you have been to. Bom ou ruim no passado é passado. Good or bad, if it's in the past, it's in the past. Porque a gente precisa de uma visão clara do futuro, What we need is a clear vision of the future. detalhada, A detailed vision, if possible. escrita em papel, se possível, Written down, point by point, if possible. para que a gente se concentre no futuro e não no passado. So that we focus on the future, not on the past. Porque o passado ele tem o poder, se a gente deixar, de drenar as nossas energias. Because the past has the power, if we allow it, to draw our energies. A gente fica cansado, We become e não tired, sabe por quê. you don't know A why. gente fica desanimado e não sabe por quê. You become dismotivated and you A don't gente know fica why. deprimido e não sabe por quê. You become depressed and you don't know why. Depressão muitas vezes é excesso de passado. Depression is sometimes the excess of past in your life. E o nome é tão claro, né? Passado. Ó, já dá uma dica para vocês. And the name Passou! the name is clear. It's past. It's over. Né? Vamos olhar para o futuro. Let's look forward. Ele disse, me escondi, por último. And Adam replied to God. He actually, the action was, I hid. Esse foi o resultado. That was the result. Eu quero só chamar a atenção para vocês de duas coisas. Né? I want to call the attention over 2 points. Primeiro que a gente começou com a oportunidade e terminou com o resultado. So first, we started with the opportunity and we ended with the result. Vocês prestaram atenção nisso? Did you see that? Vou colocar de novo então, daí fica mais fácil a gente
detectar, ok? You can see from the start of the verse. Olha lá. Ouvir os teus passos, oportunidade. The opportunity was. Tudo ficou número 1 aí, foi erro meu, tá? Yeah, the opportunity was I heard you in the garden. Depois fiquei com medo, né? Sintoma. And I was afraid, was the symptom. Porque estava nu, desculpa. I was naked, was the excuse. E escondi o resultado. And the result, I hid. O resultado foi escondido. The result was a man hiding himself. Escondido. Tem muitas oportunidades escondidas. So, many opportunities, you hide yourself. Tem muita potencial escondido. You also have many potentials that are hidden. Tem muita coisa que a gente poderia, na verdade, realizar e estão escondidos. There are many things that you can actually make them become true or reality, but they're hidden. Jesus contou a história daquele homem que recebeu, 3 homens, né? Um recebeu 5 talentos, que era uma moeda da época. So Jesus talked about this other parable where one man received 5 talents, which is the money of that O outro time. recebeu 2 The other one got 2 talents, e o outro recebeu 1. and the other one got 1 talent. O que recebeu 2 foi e multiplicou. The one who got 2 talents multiplied. O que recebeu 5 multiplicou. The one that got 5 multiplied. Mas o que recebeu 1, ele disse, eu tive medo e escondi. The one that got 1 talent said, I was afraid and I hid the talent. E agora eu desenterrei e toma aqui o que é teu. Now I'm just digging it out and giving it back to you. Isso não aconteça nas nossas vidas. May that never happen in our lives. Porque tudo que Deus nos dá, Because everything God gives us, Ele nos dá com a intenção de que nós multipliquemos. He gives to us with the clear intention that we can multiply. Que a gente multiplique na vida de outras pessoas. That we can multiply that in other people's Aquilo lives. que a gente sabe sobre Deus. The things we know about God, Que a gente multiplique na vida dos nossos filhos. that we can multiply in our children's lives. Aquilo que a gente aprendeu por experiência. The experience we learn, Que a gente multiplique nas nossas próprias vidas. that we multiply in our own lives. Aquilo que Deus gratuitamente nos deu. Things Nos deu. that God just gives us from His grace. Dons, Gifts, talentos, talents, personalidades, personality, habilidades. abilities. Nós vivemos nesse mundo, como parte do meu diário de gratidão, As part of my daily report of gratitude, né, eu tenho tipo um caderno que eu escrevo minhas gratidões diárias. I have an agenda where I write down all my gratitudes. Uma delas é I'm so grateful, sou muito agradecido por viver nesse lugar e nesse tempo. One of the great gratitudes that I have is I'm so grateful that I can be now in these days, in this time, in this place. Você já pensou nisso? Já foi grato a Deus por isso? Have you ever been grateful to God because of that? Você está vivendo no tempo mais promissor da história humana. We're living in the most promising times of human life on earth. Eu estou falando aqui agora com vocês. I am speaking now to you, E alguém lá na Europa, no Brasil, pode estar me vendo. Né? and someone might be seeing me somewhere in the world. Né? Esse é um tempo que nunca houve antes. It's a modern time that we never had before. São milhares, milhões de oportunidades Thousands of millions of opportunities disponíveis para gente. available. Que reis não tiveram no passado. Many kings wouldn't have that opportunity. O nível de acesso, de conforto, The level of access we have, the de level of comfort, informação, de inspiração. level of information, level of inspiration. Eu me lembro que eu gostava muito de ler na minha juventude. I remember I always liked to read a lot in my youth.
Mas nos livros que eu ouvia falar na biblioteca pública da minha cidade não tinha. But the books that I wanted to read, I could not find them in my public library. Hoje você acha qualquer coisa que você quiser na hora, no seu bolso. Today, you can find anything you want in a nick of time, in your pocket. Né? Aproveitemos as oportunidades. So let's seize the opportunity. Então a gente tem muita gente que continua reclamando no mundo que a gente vive. And many people are still complaining. Não tem oportunidade. I don't have opportunity. Tem muita competição. Too much competition. Quando a pessoa diz que tem muita competição, ela está dizendo assim, eu não tenho nenhuma intenção de crescer. When they're saying there's too much competition, they're actually telling themselves, I have no intention of growing. É isso que significa muita competição. That's what it means. E os outros poderiam estar pensando o mesmo de você. Because others might be thinking the same thing about you. Né? Muito bem, gente. Já falei demais. Que Deus possa, de alguma maneira, usar essa mensagem para desafiar as nossas vidas. So